Fala galera, beleza? Vamos falar agora sobre gerador elétrico, tá? Tanto real quanto ideal. O que é um gerador elétrico? Ele é um dispositivo capaz de transformar algum tipo de energia em energia potencial elétrica, né? Os geradores mais comuns que a gente conhece é a pilha, né? Pilha química e, por exemplo, a gente pode considerar também uma hidrelétrica, né? No caso da pilha, ela transforma a energia química em uma energia potencial elétrica. No caso da hidrelétrica, ela transforma a energia mecânica, né? Ela transforma a energia potencial gravitacional em energia elétrica. Essa parte vocês vão ver melhor daqui a pouco, né? Depois que a gente sair de magnetismo. Mas enfim, vamos tentar analisar o funcionamento, né, desse gerador no circuito, né? Como que a gente representa. Então, olha só, imagina que tem uma pilha, tá? E eu ligue ela com um resistor, ok? Então eu vou ligar aqui, ó. Peguei um polo da pilha, botei no terminal de um resistor, peguei o outro polo da pilha, botei no outro terminal. Nós sabemos que a pilha, ela tem o polo positivo e o polo negativo, né? Significa o quê? Que o polo positivo tem um potencial maior do que um polo negativo. E aí você vai ter uma corrente saindo, né, o sentido convencional pelo positivo, vai dar a volta, vai andando aqui pelo fio, né, supostamente ideal, chega aqui na resistência, vai passar pela resistência. Mas quando uma corrente passa por uma resistência, o que acontece? Tem dissipação de energia pelo efeito Joule, não é? Então olha só, a corrente vem com bastante energia. Chega aqui, ela passa pelo resistor e perde energia. Você vai ter energia sendo perdida aqui, dissipada. Então ele chega do outro lado com menos energia e continua entrando na pilha, né? Quando ela entra na pilha aqui por baixo, ela vai estar com menos energia do que ela tinha quando ela saiu pelo outro lado, não é? Só que depois ela continua, né? Ela entra e continua e fica fazendo isso daqui, né? Você percebe que tem algum problema, né? Se fosse apenas isso. Por quê? Porque como que ela vai ficar perdendo energia toda hora que ela passa aqui e continua passando? Tem que ter alguma coisa que dê energia para ela, não é? Então, esse é o papel da pilha. A pilha dá energia para a corrente anda, perde energia aqui no resistor, entra, ganha energia e sai com energia e fica fazendo esse ciclo, né? Então a pilha, ela tem o papel de ficar alimentando, né, a energia que a corrente está levando, ok? Então a gente fala que ela é um gerador elétrico, ok? E aí, quando a gente fala que ela dá energia, vamos pensar o seguinte, ó. Nesse ponto aqui A, ela vai ter uma energia. Nesse ponto B, ela vai ter outra energia. Aonde que ela vai ter mais energia? Em B, né? Porque ela já foi alimentada pela pilha. Se ela vai ter mais energia em B, a gente pode falar que o potencial de B é maior do que o potencial de A, né? Porque em B ela tem mais energia. Ou seja, um gerador, ele pode ser representado num circuito elétrico como uma diferença de potencial, né? Então você vai ter aqui, ó, o primeiro desenho que a gente vai fazer, ó. Vamos botar aqui o gerador, tá? Aí você vai ter uma diferença de potencial, o maior e o menor polo, alimentando o resistor. Tudo bem? Então, sempre que você vê um circuito simples com apenas uma DDP, né? Essa DDP, ela está representando um gerador. Só que aí, quando toda a pilha ela está sendo representada apenas por uma DDP, é um gerador ideal, tá? Porque ela consegue apenas fornecer energia. Então, olha só, se isso daqui é a pilha, ó, o que vai acontecer? A corrente sai, dá uma volta no circuito, chega aqui, ela vai de um potencial menor para o maior, então ela vai ganhar essa energia e continua andando, né? Só que aí existe um problema. Qual é o problema? No mundo real, os geradores, eles também não são perfeitos, eles também perdem um pouco de energia, né? Quando você pega, por exemplo, uma pilha e coloca no controle de videogame, por exemplo, que fica mais tempo sendo usado, né? O que acontece? Ele esquenta, não é? Então, aquele controle esquentando, o que está acontecendo? Na verdade, é porque a corrente, quando ela passa na pilha, ela vai esquentando a pilha. A pilha, ela tem resistência interna, então ela vai esquentando, não é?
Então, uma parte dessa energia também é dissipada em forma de calor no efeito Joule. Então, olha só, você também pode desenhar esse desenho aqui de uma forma mais real, né? Como sendo assim, ó, vai ter a DDP que a pilha consegue fornecer, só que além disso vai ter uma resistência, que é o que a gente chama de resistência interna, ok? E aí vai estar ligado ao resistor, tá? E aí presta bastante atenção aqui. Tudo isso aqui, ó, né, é a pilha. Geralmente a gente representa um gerador real, tá? Esse aqui é um gerador real, como uma DDP e uma resistência que é o que a gente chama de resistência interna. Então, olha só, a diferença essencialmente é só essa, tá? O gerador ideal, ele não tem resistência interna e o gerador real, ele tem uma resistência interna. E aí a gente também dá alguns nomes aqui interessantes. Quais são os nomes? Ó, essa DDP, que é a DDP que a pilha consegue fornecer, né, a gente chama de E, tá? E esse E, ele é a força eletromotriz. Tudo bem? Eu vou botar aqui, ó. Força eletromotriz. Só que ela não é uma força, toma muito cuidado. Ela é uma DDP, tudo bem? Então ela é em volt, não tem nada a ver com Newton. As pessoas botam força por questões históricas, tá? Bom, e aqui essa resistência, geralmente a gente bota um R minúsculo, tá? Que é a resistência interna que a gente vai ter. Então, ó, resistência interna. Ok? Bom, e aí, né, a gente percebe que a corrente, ela vai fazer o que aqui, ó? A corrente, ela vai sair pelo polo maior que você na pilha, né, para cá. Vai dar uma volta no circuito, né, e vai entrar por aqui. Primeira coisa interessante do gerador que a gente está observando, ó. O que tem aqui? A corrente dentro do gerador, ela vai entrar pelo negativo e sair pelo positivo. Então, dentro do gerador, a corrente convencional, ela vai da onde? Do menos para o mais. Ela não vai do mais para o menos. É o único lugar do circuito, né, que você vai ter essa bizarrice aí. Ela andando do menos para o mais. Ok? Primeira coisa. Segunda coisa, a corrente, quando ela passa por uma resistência, ela perde energia, então ela perde um potencial no final dela, né, vai ser menor. Ou seja, a DDP que existe na força eletromotriz é diferente da DDP que você vai ter nos terminais da pilha, né? Se você pegar esse ponto e esse ponto A e B para analisar, vai ter uma DDP aqui, a DDP de A para B nesse caso, não é? E essa DDP, ela nem sempre vai ser igual à força eletromotriz que a pilha tem, né? Como é que a gente vai pensar isso daí melhor? Olha só, para ficar talvez mais claro de entender, vamos fazer um outro desenho aqui, ó. Quando você pega, né, assim, analisando de lado, né, o gerador, aqui vai estar a força eletromotriz e aqui vai estar a resistência interna, né? Nós sabemos que dentro, né, dessa pilha você vai ter a corrente indo do menor para o maior. Então ela vem aqui da esquerda para a direita. Quando essa corrente, né, ela vem e passa por essa resistência, o potencial no final dela vai ser menor, não é? Vai ser quão menor? U igual a R vezes I. Mas depois que ela passa aqui pela força eletromotriz, ela aumenta, porque ela está indo do menos para o mais. Então, a DDP que você vai ter nos terminais, né, dessa pilha aqui, ó, ela vai ser igual ao quê? Bom, a DDP que você vai ter, ela vai perder um pouquinho aqui e vai ganhar um pouco aqui, né? Então a gente pode botar assim, o quanto ela ganha menos o quanto ela perde. E ela vai perder quanto? Ela vai perder U igual a R vezes I, não é? Então, ó, R vezes I, ok? Então, aqui, ó, é o que a gente chama de equação do gerador, né? Essa equação, ela vai representar a DDP nos terminais que você tem, tá? Do gerador real, tá? E aí você vai ter aqui a resistência interna,
a corrente que passa, a força eletromotriz, né, e a DDP nos terminais. Eu vou escrever aqui de novo, né, para ficar mais claro. Então, ó, DDP igual a força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente. Ok? Então vamos lá. Isso aqui é uma DDP, né? Qual é a unidade de DDP que a gente usa? Volt. Isso aqui também é uma DDP, só que a gente dá um nome especial para ela. Força eletromotriz. Qual a unidade? É volt também. Isso aqui é uma resistência, né? Resistência interna. E aí a gente vai botar em ohm. E aqui é uma corrente, né? Que a gente vai colocar em ampere. Tudo bem? Então, olha só. Presta bastante atenção. Essa DDP é a DDP nos terminais, tá? É essa DDP aqui. Ela seria, por exemplo, nesse esquema que a gente fez aqui embaixo, ó, a DDP desse ponto A até esse ponto B, né? Então, ela engloba a DDP que você tem por causa da resistência interna, mais a DDP que você tem por causa da força eletromotriz. Lembrando, a força eletromotriz ela vai somar, é ela que motiva, né, a corrente dentro da pilha. E aqui, né, a DDP que você vai ter por causa da queda de potencial da corrente passando pela resistência interna é negativa. Por isso que fica dessa forma aqui. Tudo bem? Daqui a pouco a gente faz uma questão sobre usando essa fórmula pelo menos, tá? E aí existe também a análise gráfica que a gente tem dessa equação do gerador, tá? Que a gente chama também de vez em quando de curva característica do gerador, ok? Essa curva, ela vai falar como que a DDP, nos terminais que você tem desse gerador, fica de acordo com a corrente que passa por ele. Tudo bem? E aí você repara que você está colocando duas grandezas que já apareceram aqui na fórmula, ó, a DDP e a corrente, né? E se você reparar, né, essa força eletromotriz aqui é uma constante. Como assim? Essa força eletromotriz é a capacidade da pilha. É um valor fixo que ela vai ter, tá? E o R é a resistência interna. Como geralmente a gente está trabalhando com resistências ômicas, né, resistência que não muda de acordo com a variação da corrente e a DDP, também vai ser uma constante. Então você repara que isso aqui parece muito uma função afim, né? Ó, y igual a x mais b. Quem seria o y? O u. Quem seria o a que você tem aqui? Ó? Seria o r. E o x seria o i. E o b? A força eletromotriz. Então isso aqui é uma função de primeiro grau, né? Só que ela é uma função de primeiro grau decrescente, porque ó, o coeficiente que você tem A, coeficiente angular, né, é negativo. Então, ela vai ser uma linha reta, porque é uma função afim, para baixo, porque o coeficiente A, que no caso é o papel da resistência, vai estar para baixo. Ok? E aí você também consegue reparar algumas coisas aqui. Por exemplo, ó, nesse ponto aqui, que ele está interceptando o eixo da DDP, você vai ter a corrente quanto? Zero. Né? Nesse ponto aqui a corrente é zero. Quando a corrente for zero, vai ficar U igual a E menos alguma coisa vezes zero. Então você anula. Ou seja, você pode falar que nesse ponto aqui, no gráfico, você tem a força eletromotriz. Ok? E aí, né, quando você vai analisando, ó, a corrente vai aumentando. Conforme a corrente vai aumentando, a DDP vai diminuindo. Por quê? Por que conforme a corrente aumenta, a DDP diminui? Porque, olha, quanto maior a corrente que está passando pela pilha, maior o efeito Joule, então ela dissipa mais energia por causa da resistência interna dela. Tá? Chega uma hora que ela chega a dissipar mais energia do que ela pode fornecer. Né? Quando isso iguala, né, é esse ponto que você vai ter aqui. Tá? Esse ponto aqui, né, você também pode considerar o seguinte, olha, imagina que você tenha, né, a pilha, e aí você vai ligar os terminais dessa pilha direto com o fio ideal, ligou com o fio ideal, né? Olha só, qual é o potencial que você vai ter aqui, né? O potencial aqui vamos chamar de potencial de A, e aqui vai ser o potencial de B. Só que o potencial de A e o potencial de B, eles vão ser iguais. Porque entre A e B, ó, você não vai ter nada, né? É um fio perfeito, é um fio ideal.
Então, né, o que vai acontecer? Você vai ter uma situação que ele não pode, né, ter nenhuma dissipação de energia por aqui. Ou seja, a DDP vai ser zero, né? A diferença de potencial desse ponto para esse vai ser zero. Então o valor de U vai ser zero. Para quem não visualizou, vai acontecer isso daqui, ó. Ó, o U vai ser zero. Então vai ficar zero igual a força eletromotriz menos RI. Passa para o outro lado, você vai ter RI igual a E, né? Tranquilo? Ou seja, a corrente, né, que você vai ter é a corrente quando a DDP é zero. Ou seja, quando é um curto-circuito. Então a gente fala que essa corrente aqui, nessa situação, ela é ICC. O que é ICC? A gente está abreviando a corrente de curto-circuito. Tá? Vou até botar aqui, ó. Corrente de curto-circuito. Beleza? Então, olha só, né? Você já consegue reparar duas coisas que são muito perguntadas aqui só no gráfico. Qual é a força eletromotriz que você tem nessa pilha? É no ponto mais alto, quando ele intercepta, né, o eixo da DDP. Qual é a corrente de curto-circuito? Ou seja, qual é a corrente que vai ter quando você liga os terminais da pilha? Aí você vai ter essa corrente aqui, que é a corrente máxima, repara? Né? Bom, e além disso, né, tem mais uma coisa que é importante descobrir nesse gráfico, né? Que é através dessa parte aqui, ó. Se você reparar, quando você pega essa ICC aqui e passa para o outro lado, né? Olha o que vai acontecer. Você vai ter vou fazer aqui embaixo a conta, tá? Vai ficar assim, ó. Tava R vezes I igual a força eletromotriz. Se você passar esse I para cá, né, lembrando que esse I é o ICC, vai ficar R igual a força eletromotriz dividido pelo ICC. Ou seja, nesse gráfico tem mais uma informação importante, que é, ó, a resistência interna, ela vai ser a força eletromotriz dividido pela corrente de curto-circuito. Tudo bem? Então, sempre que a questão te der uma curva característica do gerador, né, e perguntar qual é a resistência interna, é só você pegar esse valor que está aqui em cima, que é a força eletromotriz, e dividir pela corrente de curto-circuito, que é esse valor que está aqui embaixo, e você já descobre qual é a resistência interna. Ok? Então, olha só, vamos continuar antes de fazer exercício em cima disso. Ó. Potências no gerador, né? A gente sabe que dá para calcular a potência que está sendo dissipada pelo efeito Joule, né? Só que aí tem três potências no gerador: a potência útil, a potência real e a potência dissipada, né? São três perguntas de potência que você pode ter. Qual é a potência útil? É a potência que de fato vai estar saindo, né? Então, ó, vamos analisar o gerador de forma geral aqui, ó. Você vai ter aqui a DDP, né, do gerador, e vai ter uma corrente passando aqui, né? Bom, a potência útil é o que sai. Então, a potência útil, ela vai ser o quê? Vamos lembrar daquela fórmula? P igual a I vezes U? Então, a potência útil é a DDP que de fato está alimentando o circuito, que é pelos terminais da pilha, vezes a corrente que está saindo. Então, a potência útil, ó, é I vezes U, né? Essa é a potência útil que você vai ter. Pô, e qual é a potência real, né? Que a gente vai ter? Real não, total, né? Vamos chamar de total. Potência real e potência útil é a mesma coisa. Eu queria dizer potência total. A potência total é a potência máxima que ele poderia dar. A potência máxima que ele poderia dar é aquela situação que ele não perderia nada, não é? Quando ele não perde nada, é porque você não consideraria o valor que ele estaria perdendo aqui em R, né? Então você pode falar que a potência total, né, ela vai ser o quê? Vai ser a corrente vezes a DDP máxima que ele poderia dar, que seria a força eletromotriz. Ok? E qual vai ser a potência dissipada? Bom, a potência dissipada, né? Aqui, ela vai ser o quê? É o que você perde aqui em R. Então ela vai ser, ó. A gente sabe também que tem aquela fórmula de potência, quando você tem apenas corrente, né?
e resistência, que é I ao quadrado vezes R. Então, a potência dissipada vai ser I ao quadrado vezes a resistência interna, né? Além disso, você pode fazer algumas contas aqui, né? Você poderia botar o seguinte, ó, você pode falar que a potência total, né? Vou botar aqui, ó, PT igual a potência útil, PU, mais a potência dissipada, né? Além disso, você poderia colocar como IU, ó, potência total, na verdade IE, perdão, igual a potência útil IU, mais, né, a potência dissipada, I ao quadrado vezes R, ok? Bom, continuando aí. Rendimento. O que é o rendimento? É a relação que você tem, né, do quanto que esse gerador vai estar fornecendo, né, de potência útil em relação à potência total que ele está gastando aí, né? E aí, o rendimento é sempre o útil dividido pelo total, né? O que acontece? A potência útil, ela não é I vezes U? A potência total não é I vezes E? Você poderia cortar o valor de I. E vai chegar aqui, ó, o rendimento de um gerador é a DDP que tem nos terminais dele dividido pela força eletromotriz, ok? Presta bastante atenção. U e E são DDPs, são volts. Então, eles têm a mesma unidade de medida. Isso significa, né, que você está dividindo duas grandezas iguais. Então, isso aqui é uma grandeza adimensional. O rendimento é adimensional, tá? A resposta vai ser sempre um número, tá? E esse número vai estar entre 0 e 1, ok? E aí, o valor que você encontrar, você pode transformar em porcentagem também, né? Só dividir por 100. Bom, vamos aplicar essa ideia aí, essas ideias que a gente viu. Exemplo 1. Determine a equação do gerador. A equação do gerador, eu dei aqui a curva característica dele, né? A equação do gerador é U igual a E menos RI, né? Então, tem que descobrir quem é o valor de E e quem é o valor de R. Tudo bem? Então, acaba que eu vou ter que descobrir qual é o valor de R primeiro. Vou ter que responder a letra C, resistência. Só que para isso eu vou ter que descobrir também qual é a letra B, né? Então, olha só. Eu vou pegar aqui uma folha e vou fazer a conta aqui do lado, tá? Ou melhor, vou chegar esse aqui pro lado e vou fazer aqui. Bom, vamos lá. Deixa eu ajustar aqui. Ajeitou. Olha só. Primeiro, nós sabemos que isso daqui é a força eletromotriz, né? E nós sabemos que aqui nós temos a corrente de curto-circuito, não é isso? Então, olha só. Nós sabemos que a resistência interna ela é a força eletromotriz dividido pela corrente de curto-circuito. Então, a resistência interna vai ser 20 dividido por 10. Vai dar 2 ohms. Ok? Então, letra A. Qual vai ser a resposta da letra A? A DDP é igual a força eletromotriz, 20, menos a resistência interna, 2, vezes a corrente. Isso daqui é a equação desse gerador. Ok? Letra B. A corrente de curto-circuito a gente já achou, né? É 10 amperes. Letra C. A resistência, né? Eu queria dizer que é a resistência interna. A resistência interna vai ser de 2 ohms, ok? E letra D, o rendimento quando a corrente é de 5 amperes. Bom, o rendimento, né, a gente vai pegar por aqui, ó. O rendimento vai ser a DDP dividido pela força eletromotriz. A força eletromotriz não vai mudar, é sempre 20. Só que a DDP depende da corrente, não é? Então vamos descobrir qual é a DDP quando a corrente é 5 amperes. Então olha só, vou fazer aqui do lado, ó. A DDP igual a E menos R vezes I. A DDP vai ser força eletromotriz 20 menos 2 vezes a corrente. Eu quero quando a corrente é 5, né? Então, ó, vezes 5. Então, DDP igual 20 menos 10 vai ser 10 volts, ok? Então, é só substituir ele agora. O rendimento, ele vai ser a DDP 10 dividido pela força eletromotriz 20, né? Isso aqui vai dar 1 sobre 2. 1 sobre 2, se você dividir, ele também vai ficar, né? Deixa aqui para cima. Ele também vai ficar como 0,5, ou seja, 50
ok? Então, basicamente, o gerador, né, real é assim que a gente vai trabalhar, tudo bem?